Porque quando a gente fala sobre Maria, a gente geralmente fala também sobre Marta. E no primeiro momento que nós conhecemos a história de Maria, realmente Marta é primordial para a gente entender algo profundo. Porque a palavra do Senhor diz que Marta recebeu Jesus na sua casa. A palavra do Senhor não diz que Maria recebeu, a palavra diz que Marta recebeu. E por que a Bíblia fala isso? Porque quando a gente vai receber alguém, a gente quer agradar, a gente quer fazer o melhor, a gente quer fazer de tudo para aquela pessoa ser bem recebida, para aquela pessoa estar à vontade, para aquela pessoa poder usufruir daquele momento. Então a Marta, ela se preocupou em agradar Jesus. Então ela se preocupou como servir Jesus. Então ela se preocupou em fazer bolo, ela se preocupou em fazer pão, ela se preocupou em estar na cozinha, ela se preocupou em dar o melhor para Jesus. Mas o mais interessante, amados, é uma coisa. Veja bem, as duas estavam no mesmo ambiente. As duas estavam ouvindo Jesus. Só que somente Maria estava ouvindo Jesus de verdade. Porque ouvir por ouvir não transforma ninguém. Mas quando a gente ouve e fala, Senhor, que essa palavra mude algo dentro de mim, a nossa vida é transformada. Amém? Quem crê nisso? E quando Marta começa a ver que Maria não se importa em se levantar, em estar ajudando ela simplesmente começa a reparar nisso. Ela começa a ficar incomodada com isso. Ela começa a olhar para Maria e dizer, mas como que pode? Eu aqui fazendo bolo, eu aqui fazendo pão, eu aqui fazendo de tudo, e ela lá sentada, ouvindo Jesus falar. Ela tem que me ajudar. Porque na verdade, amados, o que Maria estava fazendo era a melhor parte. Enquanto Marta, o que ela estava fazendo era algo que não tinha prioridade naquele momento. Não era prioridade naquele momento esse tipo de serviço. A prioridade naquele momento era ouvir o Senhor. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Marta não apenas ficou indignada com Maria, mas ela também começou a reclamar. Ela começou a falar para Jesus. E Jesus então dá essa resposta: Marta, Marta, por que está ansiosa? Por que você está preocupada? Por que você está pensando em tudo isso? Porque na verdade, amados, quando a gente não tem intimidade, nós não temos uma confiança genuína. Quando nós não buscamos em primeiro lugar a intimidade com o Senhor, o nosso serviço a Deus se torna cansativo. Porque na verdade nós estamos somente servindo, mas não estamos ouvindo. Mas quando nós buscamos primeiro a intimidade, quando nós primeiramente buscamos esse Deus, aquilo que nós estamos buscando é eterno, gera mover no céu, gera mover na vida espiritual, gera mover no Senhor através da nossa vida. Marta, ela não estava errada, mas Jesus, quando fala isso para ela, ele está dizendo assim: Marta, eu não estou te condenando por me servir, mas você está trocando as prioridades. Neste momento é momento de você me ouvir. Nesse momento você tem que pegar a melhor parte, porque é a melhor parte que transforma, é a melhor parte que faz a gente ser diferente, é a melhor parte que faz o nosso coração queimar, é a melhor parte que faz o nosso coração ficar cheio de Deus. Porque naquele ambiente, a Marta, ela serviu, mas ela saiu vazia. Maria sentou e ouviu e saiu cheia. E nós precisamos entender que o caminho de Maria, ele nos responde que esse momento que ela sentou para ouvir, ele teve uma influência no futuro dela, ele teve uma influência na vida espiritual dela, teve influência naquilo que ela podia oferecer. Então o que acontece?
Maria está no melhor lugar. Olhe para essa pessoa mais bonita que está do seu lado e fala assim, ó: intimidade gera mover de Deus na sua vida. Muitas vezes, amados, a gente se preocupa muito em servir. E servir é importante. Eu sempre falo para o pastor que a gente não tinha que chegar para alguém na igreja e dizer assim: olha, você quer servir? Não, isso é uma identidade. Isso é uma identidade do cristão. Isso é uma coisa que a gente deve servir naturalmente. Mas acontece, amados, que quando a gente serve sem intimidade, nós começamos a sabotar e achar que aquela obra não é de Deus, achar que aquilo que estamos fazendo não é de Deus, porque aquilo nos faz nos tornar cansados. Nós não conseguimos mais ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E Maria passou por uma dor, que foi a morte de Lázaro. Quando Maria passa por uma dor, que é a morte de Lázaro, a Bíblia fala que ela se prostra aos pés de Jesus. Mais uma vez, Maria está nos ensinando que aos pés de Jesus tudo tem solução. Quem crê nisso? Ela estava passando a maior dor da vida dela, a morte do seu irmão, mas ela estava prostrada aos pés do Senhor. Mas às vezes as pessoas falam assim: mas qual foi essa melhor parte? Deixa eu te dizer uma coisa, amados, a gente, para se derramar, não tem como a gente servir e se derramar. A gente tem que ter intimidade, servir e derramar. É essa a ordem. Primeira coisa é buscar a Deus de todo o seu coração. Não tem como, amados, você oferecer alguma coisa, você não tem nada para entregar, nada para derramar. E quem derrama, transborda. A palavra do Senhor diz que Maria, um pouco antes da Páscoa, tem um novo encontro com Jesus. Só que esse novo encontro com Jesus agora, ele falaria em público o que ela aprendeu no secreto. Agora esse encontro com Jesus falaria por si só as atitudes que ela teve diante daquilo que ela ouviu do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Maria quebra um vaso e derrama um perfume caríssimo aos pés do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque quem tem intimidade entende que tem tudo a ver com Ele. É tudo para Ele, não é nada a ver com nós. Quando ela tem essa atitude, Judas, que está ali, ele começa a indagar e dizer: como que pode gastar algo tão caro? Mas ela sabia o valor, porque deixa eu te dizer uma coisa, ali o maior valor não era do perfume, mas de um coração rendido ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, pastora, por que essa palavra está vindo a mim? Porque, amados, nós estamos vivendo num tempo de aceleração. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão ansiosas, onde as pessoas não conseguem mais entender o que está acontecendo. Mas o Senhor está te falando hoje: pare para me ouvir. Pare um pouco, desacelera um pouco e senta na tua cama, chama Jesus e começa a ter um momento de calmaria na sua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, senão você vai atropelar tudo. Você vai ficar ansioso. Você vai achar que por você estar fazendo alguma coisa para Jesus, que o resto vai acontecer. Mas as coisas só vão acontecer quando você entender o caminho. E o caminho diz: primeiro é Ele, primeiro é ouvir Ele, primeiro é buscar Ele, primeiro é ter a direção dEle. Em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar, pastora, é deixar Deus governar a sua vida. Quantas decisões você tem tomado sem a permissão de Deus e tem quebrado a cara, tem sofrido, tem chorado, tem pesado,
vê resultado, não vê a tua vida fluir. Por quê? Porque você estava no ambiente que Jesus estava falando, mas você não ouviu de verdade. Você ouviu apenas a voz. Você ouviu apenas a voz, o versículo, mas você não vivenciou aquilo que Ele estava entregando nas tuas mãos. Porque aquilo que Deus entrega nas tuas mãos tem valor, é precioso. Ele faz reboliço, Ele faz algo extraordinário na sua vida. Mas por que nós ficamos ansiosos? Porque a gente muitas vezes confunde. Se eu fizer, vai dar tudo certo na minha vida. Amados, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. E se eu não souber exatamente qual a importância de Deus na minha vida, eu vou atropelar todas as outras coisas. Eu simplesmente vou viver uma vida por viver. O meu coração não vai mais transbordar. O meu coração não vai mais ter aquela presença maravilhosa. Amados, muitas pessoas dizem: a igreja está fria. Não, a igreja não está fria. A igreja está distraída. A igreja precisa entender que Deus está aqui. Ele está aqui falando com você que a melhor parte é estar com Ele. A melhor parte antes de uma decisão é ouvi-lo. A melhor parte antes de agir é ouvi-lo. A melhor parte antes de estar aqui ministrando é ouvi-lo. A melhor parte antes de louvar é ouvi-lo. A melhor parte é, primeiramente, ouvi-lo. Mas nós vivemos como seres humanos comuns. A gente esquece que nós temos um governo. A gente esquece que nós temos um Deus que nos ensina todos os dias. E por causa dessa aceleração que está o mundo, a gente não para mais para ouvir. A gente tem dificuldade de entender, de esperar. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não mudou. Os processos que nós temos que enfrentar não serão acelerados só porque o tempo mudou. Eles estarão exatamente no mesmo lugar que eles estão até se cumprir o tempo de Deus. Quem está acelerado somos nós. E Maria, ela nos ensina que quando ela ouviu e quando ela recebeu algo de Jesus, quando foi necessário, ela entregou tudo para Ele. Ela não deixou nada com ela. O Senhor fala, a palavra do Senhor fala que Jesus fala que ela nunca mais poderia ser esquecida por tal ato. O céu não esquece quando a nossa entrega é real e verdadeira. O céu não esquece quando a nossa entrega é para Ele. E nós precisamos entender isso. Existem coisas para acontecer na nossa vida. Mas sabe por que a ansiedade, por que não acontece? Porque a ansiedade está vindo na frente. Portas que estão abertas para você, você ainda não enxergou, porque você está distraído com muitas coisas. Quando na verdade a porta já se abriu. Enquanto Maria estava ouvindo Jesus falar: olha, Maria, a porta já abriu, eu vou derramar sobre a sua vida. Marta estava tão atarefada que ela não ouviu essa parte. Então a ansiedade tomou conta. Ela não sabia que a porta já estava aberta, porque ela não parou para ouvir. Porque uma coisa, amados, é você ouvir voz, a outra é você ouvir de verdade. Cada palavra que salta no teu coração, que vem de Deus para a tua vida, é para transformar a sua história, é para transformar a sua vida. Deus, Ele tem algo extraordinário na sua vida, mas isso não pode acontecer se a ansiedade estiver na frente. Não tem como Deus te entregar alguma coisa se a ansiedade estiver em primeiro lugar. Mas pastor, o que eu devo fazer?
para tudo e entra na intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Deus, será que esse negócio aqui vai dar certo? Mas as pressões estão tão fortes, amados, que a gente escuta uma voz aqui, escuta uma voz aqui, escuta alguém falar aqui, e a gente não para mais para ouvir Deus. A gente fica ouvindo essas vozes e fazendo e ditando aquilo que o mundo não pode nos dar. Esse louvor, esse último louvor, ele falou: o mundo não pode te oferecer nada. Não adianta você com a força do teu braço querer. Amados, deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus te entregou, teu trabalho, a tua vida, Ele abençoa, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Mas tem coisas que você tem que parar antes de tomar decisões, porque senão você vai quebrar a cara, e aquilo vai te enfadar, vai te dar canseira, até mesmo coisas que são da casa de Deus. Se algo for entregue na sua mão, honre o Senhor. Mas honre como, pastora? Primeiro ore, agradeça pela oportunidade que Ele te deu. Amado, às vezes a gente que prega, a gente que louva, a gente estava até falando isso esses dias. Às vezes a gente, porque você sabe que o louvor, ele é para Deus. É muito mais difícil louvar do que pregar, né? Porque pregar é para vocês. A palavra veio do céu, mas é para vocês. Mas o louvor é para Deus. Mas eu sempre falo para as meninas, eu sempre falo para elas: se não tiver ninguém na igreja, louve com a mesma intensidade, porque o louvor é para Ele. Se derrame para Ele, sabe por quê? Porque Deus, Ele honra, Ele não fica devendo nada para ninguém. Veio dançar, mas dance, dê o teu melhor, se derrame, se entregue. Mas o problema, amados, é que as pessoas estão ouvindo muitas vozes. Tem tanta gente errando lá fora, tem tanta coisa acontecendo, que tem muita gente confundindo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você vem para a igreja, aqui não tem ninguém perfeito, amados. Mas você precisa entender que você está aqui para entregar e se derramar para aquele que merece, para aquele que fez tudo por você. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Então adore o seu Deus aonde você estiver. A sua casa pode não ser perfeita, ninguém está te vendo, mas Ele está. Quando as coisas começarem a sair fora do lugar da sua casa, vai para o seu quarto, ore, fale com Deus, porque essa oração que você vai fazer vai começar a mudar as circunstâncias que estão fora do lugar na sua casa. Mas o que está acontecendo? A gente bate no peito e diz assim: ah, eu sou crente, Deus vai cuidar de mim. Amados, não é assim que funciona. Nós precisamos gerar intimidade com o Senhor. Nós precisamos contar a Ele as nossas dores, as nossas mazelas, o que estamos vivendo. E Ele sim vai dar um jeito nessa situação, vai mudar este quadro. E você vai ter mais de 1000 motivos para vir para um culto, para se derramar, para agradecer e para dizer: eu entreguei na mão do Senhor e Ele fez. Mas quando você pensa, só porque eu sou o filho de Deus vai dar tudo certo, e não fala nada nem para Deus, amados, você vai sofrer. Porque o que quer Jesus de mim, de você, é relacionamento. O que Jesus quer de você não é teu dinheiro, não é nada que você tem. Ele quer um relacionamento com você. E se você tiver relacionamento real com o Senhor, tudo na sua vida vai fluir, tudo vai dar certo. Maria, ela nos ensina que o caminho certo é aos pés do Senhor. Antes de qualquer coisa, ore. Às vezes
maldade como ser humano, e eu entendo isso, porque eu também vivo essas coisas, a gente vai atropelando tudo. O nosso desespero faz a gente atropelar tudo, e nós estamos errados. Nós precisamos primeiro falar com Ele, e é Ele que vai nos dar a direção. É Ele que vai mudar a sua vida. É Ele que vai fazer algo novo acontecer. É Ele. Algumas coisas dão errado porque você não está buscando Ele primeiro. E quando nós estamos aos pés do Senhor, isso nos dá autoridade, irmãos. Quando nós estamos passando uma dor e nós vamos aos pés dele, isso nos dá autoridade. Eu falei isso para a Tati esses dias, e ela falou: pastor, eu estou buscando tanto Deus por causa da minha dor, e Deus deu uma autoridade para ela que eu nunca vi na vida dela. De verdade, estou falando verdade, porque aos pés dele nós recebemos a autoridade, amados. E Deus quer fazer isso na tua casa, na tua vida e na tua família. O nosso coração precisa queimar. Aquele dia, Maria, ela saiu com o coração cheio, porque ela transbordou lá na frente com o perfume. Mas Marta saiu reclamando, murmurando, cansada. E ela estava fazendo para Jesus, amados. Mas ela não parou para ouvi-lo. E quem não para ouvi-lo não consegue ser transformado. Tire esse momento na tua vida com o Senhor. Pergunta para Ele: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Como que eu resolvo isso? Eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida, eu não sei o que fazer. As opções que eu tenho, nenhuma delas tem como eu esperar. Tem, amados. Quando você vai para os pés do Senhor, o Senhor dá solução. Ele vai dar solução para você. Mas Ele quer que você tire a ansiedade do seu coração. A gente, para se derramar e transbordar, precisa antes estar com Ele. Existe um tempo que nós estamos vivendo que é difícil, amados. Hoje a gente conversar com alguém e essa pessoa dizer assim: olha, hoje eu orei, hoje eu entreguei, hoje eu fiz. A gente escuta muito mais: ah, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver. A gente só escuta isso. As pessoas deixaram de entender o valor que é ser um filho de Deus. Jesus é tudo na tua vida, amados. Amados, Jesus, Ele deu a vida dele para você ter uma vida boa. Sabe o que eu vou te falar que vai tirar muita coisa da tua história agora? Porque às vezes a gente acha que a gente não merece, e a gente não merece mesmo, é verdade? Ninguém merece. Mas é a graça dele que nos alcançou. Mas eu queria te falar uma coisa. Você conhece aquele salmo que diz assim, ó, que quando você ora, Deus se inclina para te ouvir? Quem já ouviu esse salmo? Gente, você já parou para pensar? Às vezes a gente tem vontade de conhecer alguém famoso, né? Ai, se eu conhecesse fulano, beltrano, né? Aquela coisa toda. Mas, gente, você já parou para pensar que o dono do céu, o dono da terra, aquele que te fez, ele se inclina para te ouvir? Aí eu te pergunto, como que você não fala com ele? Porque, amados, talvez você tenha aquela velha pergunta, que eu já tive essa pergunta: ah, Deus sabe tudo, eu não preciso orar. Mas Ele quer que você ore. Ele fala na sua palavra: aquele que me pede, recebe. Não recebe por quê? Pede mal. Tem crente que fala que orou e não orou, pensa que orou. Ele é tão crente que ele acha que ele orou, mas não orou. Título de crente não resolve nada.
que resolve é relacionamento. Placa de igreja não resolve nada. O que resolve é relacionamento. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Fala assim: eu quero te conhecer. Agora vira para frente. Pronto, agora ela tem que saber tudo de você. Mesmo que ela te siga nas redes sociais, que ela saiba um pouco de você, ela tem que saber tudo de você? Não, ela tem que ter um relacionamento com você. Ela tem que conversar com você. Ela tem que ter intimidade com você. Mas o nosso problema é que a gente acha: eu não mereço, é um Deus tão grandão. Ele é grandão mesmo, mais do que você imagina. Só que quando você clama, quando Deus se inclina, Ele não te vê. Porque se Ele te vê, Ele te fulmina. Ele vê sobre você o sangue do Filho, daquele que você um dia aceitou como seu Salvador. Gente, olha que coisa incrível. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas quando você vai falar com Deus, tem um advogado. E não é o pastor Ney, amados. É um advogado fiel, que é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai te ouvir, é Ele que vai vencer as suas causas, é Ele. Para de bater no peito e dizer: eu sou crente, vai dar tudo certo. Faz assim e não ora para você ver. Você quebra a cara, irmão. Nós precisamos entender que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Amado, se você não sabe o que é ser apaixonado por Jesus, lê livro, busca na Bíblia, vai para o quarto, fala: Jesus, eu quero sentir um trem aqui hoje, assim, que me mostra que eu sou apaixonada. Gente, eu quero te dizer só uma coisa: como que você prova para Jesus que ama Ele? Alguém sabe? Sabe como? Obedecendo. Esse é a maior prova de amor. É a maior prova de amor. Amados, eu vou dizer uma coisa: quando a gente aceita aquilo que Deus determina na nossa vida, a nossa vida, ela é tremendamente abençoada. E quando nós deixamos aquilo que é errado e obedecemos a palavra do Senhor, as coisas começam a fluir. E nós, infelizmente, erramos, amados. Nós murmuramos, nós reclamamos. Nós precisamos parar e começar a entender que é tudo sobre Ele. Eu não quero que você saia daqui hoje de qualquer maneira. Eu quero que você saia daqui hoje com o teu coração cheio de vontade de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e rasgar o teu coração para Deus e falar assim: Deus, eu não quero viver isso na minha vida, mas eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E fala, e fala, e fala. Você vai ver no decorrer dos dias o que vai acontecer. Ele vai começar a soprar os problemas para longe. Ele vai começar a agir de forma silenciosa. Você vai começar a perceber que algumas coisas vão voltar para o seu devido lugar. E o nome do Senhor será glorificado. A gente não pode brincar com a presença de Deus, amados. Não pode. A gente precisa recebê-la. E eu vou dizer uma coisa: talvez a gente que é meio pentecostal, como o pastor Márcio diz, eu gosto do mover. Eu não gosto de culto parado, não. Eu gosto do mover. Só que eu sei que esse culto não está parado, porque está tendo um mover do Senhor para a palavra ao seu coração. Eu não sei o que Ele vai fazer até o final do culto. E deixa eu te dizer, o movimento sem entendimento não tem fruto. Mas você vai ter fruto daquilo que você está ouvindo hoje. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, qualquer decisão, primeiro o Senhor. E você vai ver que as coisas vão acontecer do jeito que você não esperava.
Posso dizer uma coisa? A gente tem aquela velha mania de dizer, ai, como que vai acontecer isso? Como que eu vou fazer? Ai, de que jeito vai ser? Não é assim? Nós somos assim, não somos? Ai, mas como, que jeito? Gente, esquece essas frases. Existe um poder de Deus que vai agir. Você crê? Se você crê, você se coloca de pé, então. Todas as respostas que você precisa, elas estão dentro de você. Quando existe esse encontro de Deus juntamente com você, é aonde acontece o milagre. Talvez você não vê no primeiro momento. Talvez a ansiedade esteja maior. Mas hoje eu vou te pedir uma coisa. Esse culto depende agora de você. Você vai vir aqui na frente, não para pedir nada, porque você vai pedir lá no teu secreto. Você vai vir aqui na frente para derramar. Sabe o que é derramar, amados? É derramar o orgulho, é derramar aquilo que você acha que você consegue sozinho, é derramar suas preocupações, é derramar e falar assim: Senhor, vamos zerar alguém? Vamos começar de novo? A partir de hoje, tudo primeiro é o Senhor. E quando isso acontecer na tua vida, nunca mais você se sentirá cansado. Porque você vai estar fazendo algo para quem que você conhece, para quem que você entende, para quem você realmente teve um encontro. Então você vai vir aqui à frente, porque o teu coração, ele vai se encher e você vai se derramar. Não tem problema se a maneira como você for se derramar é chorando, é orando, é falando. Mas Deus, Ele quer ver a tua reação diante dessa verdade, porque é uma verdade. Porque muitas vezes a gente vem para o culto e não vê a hora do culto acabar para resolver o problema. Olha que absurdo, gente. Nós temos que sair daqui com o problema resolvido. Quem que entende isso? Você não